Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal do Grupo de Pesquisa Encontros Interculturais no EAD, Narrativa de Vidas dos Diferentes Brasis. Sou o professor Leandro, da Universidade Paulista, no campus Brasília. Eu vou apresentar o último de uma sequência de vídeo, sobre narrativas de vida nos diferentes estados brasileiros. Hoje eu vou falar sobre o Distrito Federal. Este que não é um estado, mas ele compõe como uma unidade federativa, junto aos outros 27, certo? Vou falar do Distrito Federal. Um minutinho. Bom, entrando aqui no início. O Distrito Federal, ele é esse quadradinho que fica situado no estado de Goiás, né? Só que ele tem uma autonomia, né, federativa, né? Então, ele não equivale a Brasília, né? Muitas pessoas acham que Brasília e Distrito Federal são sinônimos, né? E não são diferentes, né? O Distrito Federal, visto mais de perto, você vê que essas subdivisõezinhas embaixo, dentro dele, são as regiões administrativas, né? Que a gente chama, aqui é a bandeira do Distrito Federal, né? E aqui são as regiões administrativas que foram se desenvolvendo até ter uma autonomia administrativa própria, né? Nós temos aqui, então onde está Brasília, né? Brasília era composta pela que a gente chama de plano piloto, né? Então a gente tem Asa Norte, Asa Sul, Setor Militar Urbano, Noroeste, Grande do Turto, Vila Planalto, né? É aquele plano que foi desenhado sobre a figura de um avião, por isso que é o plano piloto. Fica na região central, né, do Distrito Federal aqui. Essa região está aqui, né, uma das regiões, plano piloto, que é o centro do Distrito Federal, né, e o centro econômico também, o centro do poder político. Vocês podem ver que está atrás de mim, esse pano de fundo é onde está situado o eixo monumental, em que tem lá no fundo, né, você tem aos lados assim, você tem nas laterais a esplanada dos ministérios, né? E lá no fundo tem o Congresso Nacional, né? A população do Distrito Federal é de 2.500.000, mais ou menos. E a população do plano piloto, em que, né, situa Brasília, né, especificamente, né, tem mais ou menos 214, 215 mil habitantes. Voltando aqui, as regiões administrativas foram designadas, né, por administrações próprias pelo governador. Nós temos um governador, que é conhecido como governador de Brasília, mas, na verdade, ele é o governador do Distrito Federal, certo? Então, antigamente se chamava cidade satélite, que essas regiões administrativas, principalmente Planaltina, Braslândia, Ceilândia, foram as primeiras, né, que foram construídas a partir dos que veio construir, dos candangos realmente que vieram construir Brasília, né, a capital do Brasil, centro econômico político, centro político, né, do Brasil. E aí, claro, que essas regiões foram se expandindo e tendo sua própria cultura, foram tendo também sua própria economia, né? Muitas delas não dependem de Brasília, ou seja, não são territórios, cidades ou regiões dormitórios, né? Elas são, na verdade, têm autonomia própria, têm a sua própria economia, né? Outros são, de fato, né? A maioria, muitos trabalhadores vêm para Brasília, né? Vai para Brasília, o plano piloto, para trabalhar. Eu, por exemplo, eu moro no plano piloto, trabalho no plano piloto e na região do Guará. Guará também, que era conhecida como cidade satélite, mas é uma região administrativa, né? Também algumas pessoas confundem como bairros, né? Então, a gente chama de cidade satélite, que a região, o correto é região administrativa, certo?
Nós não temos prefeito, então é o governo federal, né, o governo do Distrito Federal que nomeia os administradores dessas regiões administrativas, né? Essa aqui é o plano piloto, né, visto de cima, o avião, né, o plano piloto, que compreende as superquadras da Asa Norte, superquadras da Asa Sul, o cruzeiro, né, e em setor militar, e entre outros. Aqui é o Congresso Nacional, como a gente bem sabe, né? E o eixo monumental, perdão, que compreende às suas laterais os ministérios, né? A esplanada dos ministérios, e lá no fundo temos o Congresso Nacional, né? Brasília, né? Ela é repleta de monumentos, então quando a gente passa por essas regiões, né, nós nos deparamos com verdadeiras obras de arte, né, levantadas, né? Então, é interessante que você anda pelas quadras de Brasília, a gente vê monumentos e também pode contemplar, junto com a natureza, né, que é uma região cercada pelo cerrado. Então, geograficamente, ela é constituída pelo cerrado, extremamente seca, né, na época do inverno. Então, de manhã, né, tem aquela temperatura fria, né, considerado os padrões brasileiros frio, né, chega a 4 graus de manhã cedo, chega a 10 graus na manhã, e à noite de manhãzinha, né, e no meio-dia é mais quente, faz uns 25, 26 graus no inverno, e é extremamente seco. Chega a 15%, 13, 10% umidade relativa do ar. Os monumentos dos quais estavam falando muitos deles foram arquitetados pelo Oscar Niemeyer, né, que é o principal arquiteto brasileiro, conhecido como o principal arquiteto modernista brasileiro, né, que é uma figura que é um monumento que é a Biblioteca Nacional. Ele foi um dos últimos monumentos, né, a serem construídos. Foi recentemente construído. Brasília foi fundada em 1960, mas alguns dos seus monumentos e, enfim, algumas das obras que estavam na estrutura da planta foram recentemente construídas, por incrível que pareça, né? Então, você tem muitas essas curvas, né? Então, você tem prédios com curvas, né? No caso, metade de uma esfera, né? Na Biblioteca Nacional. Como a gente viu, o Congresso Nacional também, a gente tem esfera para cima, esfera para baixo, né? Ou seja, são verdadeiras traços, né, que a gente vê em desenho que foram levantados, né? Aqui são as superquadras, que fica lá no meio nas asas do plano piloto, né, do avião, da região do avião. O que são superquadras? Você tem as superquadras norte, superquadras sul, né? Então são esses prédios residenciais que compõem determinadas quadras, né? Compõem uma quadra, superquadra. Você tem bloco A, bloco B, C, D, até G, H, né, até J, enfim, depende, tem algumas superquadras que tem 15 blocos, tem outros que tem 10, enfim. Nessas superquadras, no meio que corta cada superquadra, tem um comércio, né? Então, por exemplo, você tem 200, você tem as superquadras divididas entre as 100, 300 de um lado, embaixo você tem a 200, 400 de outro, superquadras, né? Aí você sobe ainda, por outro lado você tem, subindo as 200, 300, perdão, as 100 as 300, né? Aí você tem as comerciais referentes a elas, das 100 das 300. E aí você tem ainda, atravessa uma avenida grande lá chamada W3, você tem as 500, aí em cima tem comércio, né? E em cima você tem as 700 e 900, onde ficam alguns colégios e tal. E lá para baixo a mesma coisa, você atravessa o eixão, que é o eixo que atravessa a cidade, e embaixo tem as 200, 400, que são quadras residenciais com prédios menores, de até três andares, né? Do outro lado dos 100 e as 300 são edifícios residenciais de 6 andares, o padrão. E você não vê aqui, podemos ver nessa planta aqui, que não tem nenhum edifício grande, né? Assim, de mais de 6 andares. Tem ou de 3 andares nas 400, ou
de 6 andares, né? Que é nas 200, 100, 100, né? E 300. Nas 500 é a parte de comércio, mais comércio, e nas 700 também. Nas 900 tem algumas casas, inclusive, né? Ao meio a prédios. Muito bem. Aqui um exemplo aqui de uma quadra residencial. Tá vendo? São 6 andares nesse bloco, mais um jardim, né? O Burle Marx, que foi um paisagista de Brasília, que das primeiras quadras, super quadras de Brasília, Asa Sul, né? Aqui é outra vista dessa mesma quadra, de outra, enfim, um verdadeiro monumento, né? Assim, você tem esses jardins assim no meio da região, dos prédios. E outra coisa também, esses blocos, né, que a gente chama de bloco, até minha camisa aqui, bloco, né? Eu moro no bloco A, no bloco, enfim, G e tal. É, esses são considerados, esses blocos são considerados, como a gente pode ver aqui embaixo, você tem os pilotis e tal, são considerados áreas públicas, então as pessoas passeiam, né, enfim. Então, o Lúcio Costa, ele planejou assim, como se fosse, né, uma área, um bem público, você não tem garagem ali fechada para carros, apesar de alguns lugares você já ter isso, né, mas a maioria das superquadras de Brasília, do plano piloto, você não tem quadras fechadas, garagem assim fechada. Você tem garagem, né? Mas você tem uma parte que tem garagem, outra, mas a parte de cima, né, é toda pública. Então você não tem grade fechando, né, como propriedade privada. Então aquilo ali ainda é um bem público. Esse jardim pertence a todos, né? Então qualquer pessoa pode contemplar esse jardim, contemplar essa arquitetura, contemplar esse espaço. Isso é que é o legal de Brasília, né? Porque muitas vezes a gente pensa que Brasília especificamente, né, a gente tem uma ideia de que é uma cidade, né, só de político e de poderosos, e que o público real, o trabalhador, enfim, não tem acesso, mas tem acesso a todos os seus espaços. Os espaços são públicos. Aqui é outro exemplo aí de obra de arte, de arquitetura, né, modernista. Esse é um projeto, né, da igreja, né, Igreja Nossa Senhora de Fátima, conhecida como Igrejinha. Fica na 308 Sul, né, entre 368 Sul, dividindo as quadras, e é um projeto de um chapéu de uma freira, acredito, né? Outro símbolo não só de Brasília, mas do Distrito Federal é o IP, né? O IP, que é essa árvore maravilhosa, tem cores diferentes. Eu não sei realmente, tem alguns que são típicos do Cerrado, outros que foram trazidos, né? No caso, o amarelo, né? O IP amarelo é o mais conhecido como típico do Cerrado, o vermelho também, e tem um azul, mas eu não sei qual que não é daqui, né? Mas na época da primavera, você anda pelas ruas, você vê essa árvore, as pessoas repletas de flores, as pessoas param, os automóveis param o que estão fazendo para tirar foto. Outra coisa também, o céu de Brasília nós não temos mar, mas temos céu, né? É a catedral, que também é outro monumento, né? Importante ali que fica na Esplanada dos Ministérios, fica ali no eixo monumental, perto ali ao lado dos ministérios. E a ponte JK, que já fica longe ali do centro da cidade, mas foi uma das últimas obras suntuosas, vamos dizer assim, não, obras arquitetônicas, mas não foi projetado pelos Caminhões, não me lembro do arquiteto, mas é outra obra que está nos cartões postais, né? As famosas tesourinhas de Brasília, que a gente chama, olha aí os IPs aqui, tá vendo? As tesourinhas são esses retornos, né? Então, por exemplo, o que a gente tem lá em cima, nós temos o quê? Aqui, na parte de cima da tela, nós provavelmente temos vamos supor, aqui é uma superquadra, certo? Essas tesourinhas, elas dão acesso a essa superquadra, uma vez que você esteja nessas vias principais aqui, são vias vias de corrida, né? Grandes vias que atravessam a cidade. Então aqui você tem, por exemplo, o eixão, que a gente chama de eixo, o eixão, que a gente chama, é o eixo, né? Não é o eixo monumental. Em cima você tem o eixinho, e embaixo tem outro eixinho, o eixinho W e o eixinho L, que é o eixinho oeste e o eixinho leste. Então, para ir para uma delas, você tem que
para ir para uma dessas quadras, por exemplo, lá em cima você tem aqui, em cima do vídeo você tem da tela, você tem a quadra 100. Então, se você estiver embaixo, por exemplo, trafegando na via de baixo de carro, por exemplo, aí você pega onde está esse ônibus aqui, você pega a esquerda e sobe, atravessa por baixo dessas pontes aqui, que são as vias né, que correm a cidade toda, o Eixão, o Eixim, até chegar na 100. Se você estiver lá de cima e querer ir para baixo, você faz o mesmo, só que você faz a tesourinha para baixo. Então, se a gente for para um lado ou outro, a gente às vezes tem que fazer duas tesourinhas, às vezes deixa o motorista meio tonto, para quem não está acostumado, né, a pegar a tesourinha. Então, você pega uma tesourinha para ir para o outro sentido, né? No sentido X, sentido, vamos dizer, norte, aí o sentido sul, né? Então, você tem que pegar, às vezes, duas vezes a tesourinha para pegar um outro sentido, né? Enfim, aí deixa um pouco tonto, mas uma vez você acostuma como funcionam as coisas, aqui embaixo fica as 200 e as 400, né? Aí fica moleza de se localizar em Brasília. Aqui é outro monumento, né, que é uma esfera, né, que é o Museu Nacional da República, que fica é recente também, né, fica no eixo monumental. O Parque da Cidade, que cruza a cidade, né, é um dos maiores parques da América Latina. Enfim, você tem pistas, tem parque, tem amusement park, que a gente chama mesmo, né, que é parques de diversões, né, que é o chamado Parque Nicolândia, e a gente tem também parques gratuitos, né? Esse aqui não é pago, o parque de diversões, né? Mas você tem espaço ali para fazer caminhadas, para fazer piquenique, para fazer churrasco, para contemplar, né, a natureza, etc., fazer trilhas pequenas, né? E tem também para andar de bicicleta, para andar de patins e tal, você percorrendo o parque inteiro dá, sei lá, mais de 10 quilômetros, 12 quilômetros, alguma coisa assim. E tem caminhos também alternativos dentro do parque. O parque da cidade também é uma via de acesso para outros lugares de Brasília. Você cruza o parque para ter acesso a outras regiões também. Aqui é Taguatinga, né? Então, só para ilustrar, né? Eu peguei como que Taguatinga é uma das principais cidades satélites, região de lê-se hoje em dia como regiões administrativas. É uma cidade que é bem diferente de Brasília, diferente do plano piloto. Então, quando você chega a Taguatinga, você tem acesso pelo metrô, né? Você tem acesso também por ônibus e, enfim, carro. Aqui é a Praça do Relógio, que é um dos principais pontos ali de centro de Taguatinga. Você tem a impressão de que está numa cidade totalmente diferente de Brasília, né? O mesmo você pode dizer em relação a outras regiões administrativas de Brasília, né? Ou digo, regiões administrativas do Distrito Federal, aí que mesmo eu sendo de Brasília, nascido em Brasília, criado em Brasília, a gente confunde, a gente fala que é a região administrativa de Brasília, né? Porque entende-se Brasília como o Distrito Federal. Mas vamos entender que Distrito Federal é essa unidade federativa, né? Que não é o Estado, mas tem a gente considera, não é um estado, né, mas ele é um distrito dentro de um outro estado e que tem um governador, né, e que é responsável por todas as regiões administrativas, né? Não há municípios, né? Enfim, não há município também, não há municipalidade no próprio Distrito Federal, mas há essas regiões que têm uma autonomia, vamos dizer assim, econômica, né, e autonomia geográfica, né, vamos dizer assim, e cultural. Então, quando a gente fala de Brasília, a gente pensa, por exemplo, eu estou falando com sotaque mais ou menos de plano piloto, né, mas temos traços, né, de sotaque da língua mesmo, que são característicos de regiões administrativas específicas, né. Ceilândia foi a região onde tem mais migrantes nordestinos, né. Apesar do Distrito Federal ter muito, né, teve muita influência dos nordestinos, porque eles vieram também construir Brasília, né. Você tem feiras, enfim,
centros culturais assim bem nordestinos, né, com caracterizações nordestinas nas regiões na Ceilândia, Taguatinga, entre outros. A narrativa que eu vou apresentar, apesar de eu apresentar brevemente um pouco a minha, vou falar brevemente. Vou falar de uma obra que foi inspirada em Brasília e escrita por um escritor brasiliense. Mas antes eu vou só mostrar aqui brevemente essa revista que chama-se Traços. É uma revista que é vendida e ela é vendida por pessoas que estão em situação de rua e que estão buscando um emprego, estão precisando trabalhar e eles recebem a renda dessa revista, né? Aqui, por exemplo, nessa época aqui, essa revista aqui é de setembro de 2017, custava R$ 5, hoje em dia deve custar uns 10. R$ 10, mais ou menos. Dos R$ 5, 4 vão para quem está vendendo. E interessante, onde é que eu consigo essa revista? O que tem nela essa revista? Tem narrativas de Brasília e Distrito Federal, em que você tem, por exemplo, você tem obras de arte, você tem artistas plásticos, você tem músicos, você tem escritores, poetas, artistas que vivem, que fazem grafites, né? Você tem vários entre outros. Esse aqui tem especificamente fotógrafo, né? E você tem poetas, enfim, você tem várias vozes, né? Aqui nessa revista Traços. Não sei dizer se a Traços, ela tem aqui alguns patrocínios, né? Mas eu não sei se ela existe, se ela tem em outras cidades, mas ela tem esse projeto social muito interessante. E é uma revista belíssima, tanto da configuração dela quanto dos textos, sabe? São vozes da Brasília, especificamente, né? Em que a gente, de repente, não conhecia, né? Bem, bom, e eu vou finalizar, né, mostrando primeiramente um vídeo de um professor e escritor brasiliense, o meu colega, né, inclusive da Unip, que é o André Cunha. E aí ele vai falar um pouco da sua obra chamada, seu romance chamado Brasília, Gravidade Zero, e eu vou ler um trecho dessa obra. Só um minutinho. Olá, o meu nome é André Cunha, autor do romance Brasília, Gravidade Zero, publicado em 2016 pela editora Selo Jovem. Como o próprio nome diz, é um livro que tem bastante relação com a cidade, grande parte da história se passa em Brasília, e ela narra a história de um empresário chamado Luiz, que trabalha no ramo de venda e instalação de telas para janelas, lonas para piscinas e segurança de espaços elevados. Falando assim parece uma coisa um pouco específica, talvez até um pouco chata, né? Mas o objetivo foi justamente pegar o dia a dia, o cotidiano de um cidadão comum e tentar ver ali temas que são universais, como amor, ódio, desejo e ambição. Ele é um cara muito ambicioso e nessa trajetória dele em direção ao sucesso, ele encontra muitas dificuldades. Então o livro também faz uma crítica social a respeito do excesso de burocracia, excesso de impostos que ele vai encontrar pelo caminho, né? Tem esse subtexto também de que em Brasília é preciso que você tenha certos contatos para se dar bem. Quando ele consegue um bom contrato com o governo, ele descobre que na licitação que ele vai concorrer meio que são cartas marcadas, meio que vai ter já uma corrupção ali, então lança esse olhar um pouco pessimista, né? E no final ele acaba se dando mal. Então o livro é uma tragédia, mas eu acredito que é um livro também que faz um comentário social e político a respeito do Brasil nos últimos anos, e uma inovação interessante que tem nele é trazer a linguagem publicitária, misturar com linguagem literária, para dar um algo a mais também em termos de linguagem. Então estão todos convidados a conhecer Brasília, Gravidade Zero, mais um livro que retrata a nossa cidade aí na literatura. Valeu! Bom, esse livro eu tive o prazer de participar dos manuscritos, né? Na verdade, inclusive eu
tive acesso a esses manuscritos iniciais, mas o que eu queria mostrar é justamente um pouco da linguagem dele, e muito da característica da linguagem de Brasília que tem, né? Deixa eu só buscar um pedaço dele aqui, né? Bom, começa assim, né? Promovido pelo primeiro escalão do PROCAP, Alexandre caiu de paraquedas em Brasília, onde conheceu figurões da tecnocracia, participou de reuniões com senadores e ministros e chegou a apresentar uma pesquisa no PowerPoint ao presidente da República. Sim, um próprio. O presidente da República, repetiu Luiz, imaginando reuniões nas quais o pai participava com o chefe do país, ninguém menos. Aí, no caso, está falando sobre o pai do Luiz, que é o personagem principal, né, que veio de São Paulo e tal, e o Luiz cresce em Brasília, aquele negócio todo. Instalaram-se num belo 3/4 da 312 da Asa Norte, né? Aí, no caso, a gente já pensa, uma quadra 300 e superquadra, né? Num bloco na 312, uma quadra fica nas 300 da Asa Norte. Nos primeiros dias, Luiz teve a impressão que morava numa cidade fantasma, cortada por avenidas largas e carros passando em alta velocidade. Alexandre matriculou no Delta, um dos mais tradicionais colégios privados da cidade. Um pão na chapa, uma banana, um copo de Nescau, energia que dá gosto. E lá foi ele para o primeiro dia de aula do segundo grau. Cidade nova, escola nova, tudo novo. Apaixonou-se umas 3 vezes. Ganhou do pai uma Caloi Cross, a melhor bicicleta do Brasil. E explorou cada pedaço do plano piloto. Passou pelas tesourinhas, subiu e desceu o eixo monumental, pedalou até o Delta e voltou pelo setor das embaixadas. Isso tudo é referência de Brasília, né? Enfim, comprou um mapa da cidade na banca de jornais também outra característica própria das superquadras. Cada quadra tem uma banca de jornais, que hoje em dia, infelizmente, essa banca se transformou em um quiosque enfim, de comidas e tal, porque as bancas foram extintas, infelizmente. São poucas que sobraram. As pessoas foram utilizando as mídias digitais, né, e foram deixando de comprar jornal físico, revistinha, entre outras coisas. Então a gente fala, vou para a banca, tal, era um ponto de encontro também de adolescentes, de crianças também, para comprar figurinhas, para comprar jornal, revistinhas, etc. Ou balinhas, picolé, né, água de coco até algumas, né? Então, explorou cada pedaço do plano piloto, passou pelas tesourinhas, o termo, né, aquele que eu mostrei de Brasília, subiu e desceu o eixo monumental, pedalou até o Delta e voltou pelo setor de embaixadas. Comprou um mapa da cidade na banca e pedalou até os lugares mais famosos. A Água Mineral, que é o Parque Nacional, o Memorial JK, a Igrejinha, que é aquela igreja que eu mostrei, e o C-Clube. Eu não sei, isso aqui foi uma coisa que ele botou aí, né? Em cuja entrada desfilavam hordas de patricinhas. Na verdade, seria o CEUB, né? Enfim, é um centro universitário antigo também, de Brasília particular. Pedalou por toda a UNB, Universidade de Brasília, conheceu seus antros e buracos. Luiz mal viu o pai, que saía para trabalhar de manhã cedo, voltava, sabe Deus quando, se é que voltava, né? Enfim, aí ele está falando um pouco aqui, uma das, só mostrar um pouco aqui dos pontos de Brasília e também das referências, né? E aqui também uma característica que o André usa durante o texto, no texto ele usa essa linguagem publicitária, né? As referências publicitárias da época, dos anos 90, dos anos 80. Nescau, a energia que dá gosto. Caloi Cross, a melhor bicicleta do Brasil. Então, uma característica desse escritor brasiliense. Enfim. E aí eu queria só mostrar mais um pedacinho aqui, que eu achei bem interessante, que eu acho que é no capítulo 7, que é bem da linguagem de Brasília, né? Fala assim que chegou em Brasília, logo nos primeiros dias, enquanto roletava de camela para cima e para baixo, Luiz, pensando consigo mesmo, teve a ideia de deixar para trás, bem longe lá em São Paulo, qualquer fragmento de medo, principalmente medo de altura. Veja que a gente tem aqui roletar. Roletar é uma expressão que significa passear, andar por aí, dar um rolê, que a gente chama também. Roletar ou
roletava muito nos anos 90, né? Dar um rolê de camelo ou camela, né? Até o Renato Russo, na Eduardo e Mônica, né? No Legião Urbana, fala, né? Andava de camelo, né? A música Eduardo e Mônica tem muita referência de Brasília, apesar do próprio Renato Russo não ser de Brasília, mas ele viveu muito tempo aqui, então tinha essa referência de pegar o camelo é bicicleta, né? Apesar de ser uma cidade projetada para carro, né? Brasília, cidade projetada para carro, infelizmente. Mas agora que você tem acesso às bicicletas, né? Tem muitas ciclovias, né? E quem vem de fora acha que Brasília tem o melhor trânsito do mundo por ter poucos engarrafamentos. Na verdade, tem muito carro, né? Mas se você comparar para megalópolis como São Paulo e para o Rio de Janeiro, você acha que Brasília é um paraíso nesse quesito, né? Enfim, aí ele fala, né? Era simples, bastava permanecer perto do chão, evitar lugares altos, não dar mole, nem dar mole também é uma expressão típica brasiliense, nem sequelar, outro também, verbo preferido dos brasilienses. Luiz aprendeu rápido, junto com as variações, sequelando, sequelinha, sequelado, sequeladaço, perto das janelas, varandas, vãos e precipícios. Porque o Luiz, ele desenvolveu uma fobia de altura, embora ele vire um empreendedor na área relacionada à altura. E a gente pode pensar também que o Brasília, Gravidade Zero, é uma cidade plana, né? Brasília, enfim, o Distrito Federal, ele é dentro de um planalto. Então, você não tem tanta... Você vê aqui atrás, você não tem tantas, né? Aqueles arranha-céus e tal, né? Você não tem montanha aqui em Brasília. Você vê o horizonte o tempo todo, né? Então, esse aspecto é interessante, questão do gravidade zero, né? Que você está sempre no chão. Mas finaliza aqui o vídeo, terminando a série de diferentes estados brasileiros aqui. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.